Pois é, gente, é o Tudo Azul Móvel cumprindo a sua missão de rodar os Estados Unidos da América. Hoje nós estamos em Chester, Massachusetts, com o nosso querido Renato Valentim. Olha, quando vi a história do Renato, eu tive um prazer realmente de marcar e ele aceitou também o meu convite, porque esse rapaz aqui representa realmente o sonho americano, mas o sonho brasileiro, de quem migra, de quem vem para cá, que sai da sua origem e vem romper as barreiras aqui nos Estados Unidos. Eu vou dar o bom dia para o Renato. Renato, bom dia, meu querido. É um prazer em tê-lo aqui no Tudo Azul Móvel. Bom dia, o prazer é meu. Eu agradeço a vocês pelo espaço aqui. Um pouquinho, vai ser um prazer contar minha história. Eu tenho certeza que é interessante, né? A gente que conseguiu alcançar alguns objetivos, contar essa história para as pessoas e ver que todos nós podemos, né? Então, Pois é, você tem algo que está no seu Facebook que me chamou a atenção logo quando fui ler sobre você, uma frase que diz: sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então você sonhou grande de uma vez, não é isso, Renato? nossa, sem dúvida, eu sempre falo isso. A pessoa fala assim: ah, você sonha em ser quem? Eu não sonho em ser igual a ninguém. Eu sonho em ser melhor do que quem eu admiro. Eu não posso sonhar em ser igual a alguém, entendeu? Eu tenho que sempre sonhar em ser melhor que ele, em fazer melhor que ele, que eu tenho certeza que aí eu vou conseguir fazer alguma coisa diferente. Pois é, então vamos voltar na sua história. Você é da onde no Brasil, Renato? Eu sou de Manhuaçu, né? Manhuaçu, Minas Gerais. Não é uma cidade muito conhecida, é uma cidade, fica lá na divisa do Espírito Santo, com um dos 100 mil habitantes. Vivi lá, né? Entre idas e vindas, né? Que normalmente a gente, quando é jovem, a gente acaba mudando e vivendo em outros lugares, né? Buscando oportunidades. Eu vivi lá até os 28 anos, foi quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, já E com 28 anos de idade. o que que você fazia nessa época em Manhuaçu? Aliás, amigo, você que não conhece Manhuaçu, Manhuaçu está no caminho do Espírito Santo. O mineiro conhece muito, né? Porque Sim, a praia do Mineiro é Guarapari, então está ali próximo a Manhumirim, né? Ah, o que você fazia lá e o que despertou o interesse de vir para os Estados Unidos? Quer dizer, você tem 23 anos de Estados Unidos, sim, é isso mesmo? É. exatamente. 23 anos, vou fazer 24 agora em janeiro. Vivi em Manhuaçu, né, durante um tempo. Eu trabalhei meus 18 anos, até os 18 anos eu trabalhava com meu pai, no negócio dele. E aos 18 anos, como a gente, é uma história até engraçada que às vezes eu conto um pedacinho só para as pessoas verem que o empreendedorismo já inicia de quando você Lá é atrás, lá né? atrás, né? Eu sempre aprendi muitas coisas com meus pais, com meu pai, até através de negócio. Ele sempre foi de trabalhar no comércio, então para mim aquilo ali foi um aprendizado muito grande com ele até os meus 18 anos. Foi quando deu um clique e eu virei para ele e falei: para mim continuar com você, eu preciso de uma parte do negócio. Eu não posso ficar aqui com. Eu vou ficar com você aqui com o tempo e depois, como fica? Eu não- Aí ele falou: não, você é muito novo, né? Os pais do interior sempre falam que a gente precisa Que não é a de. Não hora, é né? hora, é hora de. Você precisa de aprender mais. Eu falei: ó, eu te dou 30 dias. Se você não me apresentar uma proposta, eu acho que seja legal pra gente continuar, eu vou ter que buscar alguma coisa pra mim. Para melhorar a minha vida no futuro. Eu preciso de pensar no meu futuro também. Aí ele não me falou nada, aí com 30 dias já saí, já busquei um trabalho. Trabalhei nessa empresa durante 5 anos. Eu comecei lá arrumando caixas no armazém lá e saí de lá como gerente já de uma empresa muito grande. Saí como gerente da empresa 5 anos depois. Era E, de transporte essa empresa? é distribuição de De alimentos. alimentos, ok. E logo em seguida eu saí para abrir meu negócio. Então eu trabalhei dos 18 aos 23, dos 23 aos 28 eu trabalhei no meu negócio, que era automobilismo. Trabalhava com carros, pneus, tinha loja de pneus, alinhamento, balanceamento, tudo que envolvia o setor automobilismo. Então as coisas nessa época no Brasil estava meio. A economia em geral lá É, a sempre gente sempre instável, né? foi instável. É. Eu não estava muito bem no comércio que eu estava nele, no negócio. Eu decidi
Vou buscar alguma coisa diferente, que eu sempre fui muito de tentar, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Não tá dando certo? Errar, a gente erra. Isso é muito interessante a gente errar. Eu Sim, acho que o erro faz parte e ele nos ajuda a crescer sempre. a aprender, né? Se você conseguir enxergar esse lado do erro, né? Eu errei aqui, como foi, aprendeu, move on. Aliás, isso é ótimo você fazer essa observação, porque quem vê o Renato Valentim hoje com toda a sua conquista, acha que não teve pedras na estrada, né? E teve muitas pedras, é o que você vai começar a nos contar aqui. Sim, sem dúvida. Foi muito difícil, né? Eu acho que para todos nós foi muito difícil. Foi até. A dificuldade sempre ela existe, né? Você tem que aprender a viver com elas e gostar delas. Dificuldade não é ruim. É bom, entendeu? É bom de ter dificuldade. Eu continuo tendo dificuldades até hoje nas coisas que eu trabalho com elas. Então, aos 28 anos, eu falei, vou buscar uma outra oportunidade. Busquei em outras cidades no Brasil, ver se tinha alguma coisa legal, não consegui. Aí chegou um amigo meu e falou, tem 2 filhos nos Estados Unidos. Eu nunca tinha pensado em ir para os Estados Unidos, eu não passava na minha cabeça isso. Ele falou assim, liga para eles, conversa, vê como é lá. Aí eu conversei, eles falaram, neve, aqui tá nevando. E já era final mais para começando a esfriar, já era outono aqui, né? Já tá esfriando. Mas eu falei, eu vou tentar isso aí então. Aí foi quando eu peguei o visto e vim embora. Foi tudo muito rápido. Foi em 6 meses eu falei sobre os Estados Unidos e mudei para os Estados Unidos. Eu lembro até hoje chegando em Nova York, vendo a neve, né? Já estava caindo em janeiro, já estava nevando, então descendo, vendo a neve, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse país? Aí, E olha que você veio de uma região que é mais fria, né? Se nós compararmos Manhuaçu com o governador Valadares, Manhuaçu tem uma temperatura mais amena, não é isso? sim, sim, já é mais frio aquela área. Mas aí foi quando começou tudo, a minha história e minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Que legal, que legal. Esse é o Renato Valentim contando a sua história aqui no Tudo Azul Móvel. Renato, e quando você chegou aqui, qual que era, o que o Renato Valentim pensava há 23 anos atrás? Qual era o objetivo? Era viver aqui para sempre ou era um sonho, como a maioria dos brasileiros tem inicialmente, de vir para cá, ganhar um dinheiro e retornar para a sua origem? Meu sonho é praticamente igual a de praticamente todos que vêm para aqui no início, principalmente nas situações que eu vim. Eu vim com 2 objetivos na época. Um, estudar, eu gostaria muito de aprender uma coisa diferente, principalmente a língua. É uma coisa que eu já de imediato eu iniciei aqui quando a primeira coisa que eu fui buscar foi escola e juntar US$ 100.000. Falei assim, Que era o objetivo. era o objetivo. Falei, se eu estudar, aprender alguma coisa e levar US$ 100.000 em 5 anos, que no início o plano era 5 anos. Eu estudo e levo US$ 100.000, tô rico, né? Tô milionário. Em Manhuaçu, né? E mãe, É, eu tô bem, vou estar bem. Na época, US$ 100.000 era muito dinheiro naquela época. Dava pra comprar apartamentos, dava pra comprar carros, enfim. Era um bom dinheiro, né? Hoje já não é mais, mas na época era. E foi com esse sonho que tudo iniciou. pois é. Você fala nesse sonho inicial. Essa época você já era casado ou não? Ou se Não, casou aqui? não. E aí já é outra história. Eu Ah, separei também no Brasil antes de vir pra cá. Foi quando eu falei assim, eu preciso buscar alguma coisa diferente. Não tá dando as então você coisas, não tá, mudou radicalmente a mudei sua vida em radicalmente. toda. Foi, foi quando aconteceu tudo, né? Foi, eu preciso de mudar porque separei. Os negócios não estão indo bem. Eu preciso de buscar alguma coisa que melhor, né? Que vai me dar prazer e que eu vou conseguir ter um futuro melhor naquilo. Ah, e aí você chegando, qual foi o primeiro trabalho que você falou na escola que foi estudar, mas você precisava trabalhar também, né? Sim, O sim. que você fez inicialmente aqui nos Estados Unidos? Eu fui lavador de prato, né? Como todos fazem. Chega aqui e vai lavar prato. Lavava prato, limpava o chão do restaurante, fechava, ficava lá. Eu lembro na época tinha um toca-fita, né? Na cozinha. Ficava ouvindo o João Paulo e Daniel. Você Uma hora. gosta do sertanejo? Era o que eles Era que tinham, tinha. é o que eles tinham lá, o pessoal da cozinha. Eu cheguei, o Ah, pessoal ouvia muito sertanejo lá. E é o que eles tinham, só tinha uma fita, porque aqui não tinha muito. Na época, não em tinha esse intercâmbio 98, não aqui. era igual É, hoje, que tinha internet,
disponível, você abaixava a música que você quisesse ouvir, não era isso. Então tinha uma fitazinha que eu ficava ouvindo ela toda noite. Aquilo ali me deixava muito para baixo, né? Ficar ouvindo aquelas músicas não é muito animada, né? É. E você ainda Chega a limpando, ser até depressiva, depressivo, dependendo. limpando o chão, É. no final da noite. Foi uma época muito difícil, mas foi o primeiro trabalho que eu sempre falo com muito orgulho. E eu sempre falo também que eu fui o melhor lavador de prato que tinha no restaurante. Isso é muito legal. Quer dizer, não importava o que você estava fazendo, Não. mas era preciso ser o melhor para poder crescer. Nessa época, você já começava, porque é um desafio, né? Quando você chega nesse ponto, ou você volta para trás, chuta o balde e volta novamente, fala, olha, não quero viver naquele frio, com aquelas dificuldades, né? Ou você conseguiu enxergar de cara que aqui era a grande saída, a partir da hora que você começa a entender como funciona tudo por aqui? Qual foi o passo do Renato naquele momento para sonhar grande realmente como você sonhou? Eu acho que o passo maior foi quando eu busquei aquela lei na época que tinha de imigração, da lei do Do Clinton, Clinton, eu sim, acho. é. Então foi aquele passo, foi quando eu falei, ok, tem essa luz aqui que eu posso ficar legal no país, que eu não gostaria de ficar ilegal aqui também, até porque É sempre é complicado, né? complicado, né? Foi quando eu consegui dar entrada nos meus documentos para legalizar aqui e consegui falar assim, agora eu preciso de. Mas até então, todo dia à noite eu trocava meu uniforme e falava, graças a Deus, menos um dia na América. Não era mais um dia na América, menos um Menos. dia na América. No primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Como Mas, é para todos, né, amigo? É realmente. Você estava falando isso, me fez lembrar, eu quando cheguei aqui, eu tinha sido gerente no Banco do Brasil, tinha um negócio bem grande no Brasil e quebrei. Vim para cá zerado, só trazendo a parte mais rica que eu tinha, que é a minha família, esposa e dois filhos. Primeiro dia de trabalho nos Estados Unidos, fui limpar a casa. E quando eu me assustei, eu estava ajoelhado em frente a um vaso sanitário, limpando o vaso. E aí, essa hora a gente tem que ter muita fé, muita garra, e esse país dá realmente essas condições para nós. E aí eu te pergunto, esse passo de trabalhar, igual você disse, como empregado, fazendo tudo dentro de um restaurante, e aí você, num tempo curto, com 6 anos, você monta o seu primeiro restaurante. Quer dizer, hoje você tem uma rede de restaurante, o Taverna in the Square, e monta num lugar nobre, sim. em Boston, ao lado da Universidade Harvard. Como que foi isso, Renato? Não, tudo começou, né, quando eu comecei a estudar, eu, lógico que eu fiz inglês, estudei culinária aqui, estudei tudo quanto é curso profissionalizante que eu tinha dentro da área que eu trabalhava, fiz 2 anos de administração, tranquei quando eu parei quando eu abri meu primeiro negócio, então eh, eu busquei me preparar e no início quando eu comecei a investir aqui foi no setor imobiliário, né? Que às vezes, muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas os meus primeiros passos foi na área imobiliária aqui. Então eu comprei Comprando imóvel. imóveis nas áreas que na época era muito ruim, né? Que era barato. Na época era East Boston, tinha uma parte de South Boston, que hoje é um dos lugares mais caros de De Boston. Boston. Comprei imóveis lá, comprei em East Boston, comprei em Malden. Então foi tudo antes de abrir meu primeiro negócio. Então desses investimentos na área imobiliária que me deu condições financeiras de abrir meu primeiro negócio. Ok. Então, o investimento nos imóveis, esse período do seu trabalho de restaurante, você tinha esse ritmo louco que a grande maioria dos brasileiros tem por aqui, de trabalhar e guardar dinheiro. Era o objetivo, porque a princípio você pensava em voltar, né? Sim, aí vem outra coisa que eu peço até as pessoas que chegam aqui, para ter calma. Calma com o dinheiro. Eu era muito criticado na época por isso. As pessoas falavam, Renato, por que você não manda seu dinheiro pro Brasil? Compra alguma coisa lá. Eu não decidi o que eu vou fazer da minha vida ainda. Por que eu vou comprar alguma coisa no Brasil? Eu primeiro tenho que definir o que eu vou fazer. Isso é o que as pessoas precisam fazer quando chegam aqui. Define primeiro, espera. Eu sempre brinco que
põe mão na mão de. O ser humano, né, em geral, põe dinheiro na mão dele e fica. O que, que eu faço com isso aqui? O que, que eu faço? É. Igual pedra, uma brasa de fogo na mão, uma pedra quente. O que, que eu faço? E às vezes joga no lugar, joga até dentro da sua roupa. Porque fica desesperado. Aí é um acidente, né? Você fez uma coisa errada. Não deveria ter feito. Se você tiver calma, você vai conseguir investir na hora certa e onde você realmente precisa de investir. Então, eu primeiro busquei isso, busquei primeiro dar tempo, respirar, deixa o dinheiro, entendeu? O dinheiro não vai sumir. Então, é um. E é suado, né? Exato. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, calma. E muitas vezes eu ouço muita história aqui de pessoas que vêm para os Estados Unidos, investem lá, mandam dinheiro para lá, e às vezes as pessoas investem no lugar errado, às vezes nem investem, às vezes gastam dinheiro das pessoas que estão aqui trabalhando, e é muito difícil o trabalho aqui. É muito pesado. Sim, olha, Renato, você fala algo que é extremamente importante, porque você faz o dinheiro, sua para fazê-lo, não é fácil, não é isso? É só, e aqui eu não estou menosprezando ninguém no Brasil, mas a ideia de quem está lá no Brasil é muito diferente da nossa realidade, né? O brasileiro lá tem a impressão que o dinheiro dá, o dólar dá em árvore. Não, a gente sabe que não. Mas a gente faz o dinheiro e depois, até pela falta de preparo, por essa calma que você está pregando, investimos mal esse dinheiro e se perde, não é? Sim. Tantas histórias que nós temos de pessoas que retornam ao Brasil com um volume bom de dinheiro, poucos anos depois estão de volta porque realmente não tiveram essa calma. Você, amigo, você realmente é um mineirinho danado, porque isso é realmente uma característica do mineiro observador, tranquilo, e ter essa calma de perceber para onde você vai. E você começou a investir nos imóveis e através disso veio o sonho de restaurante e você já tinha uma experiência boa de restaurante, né? Porque você começou com dishwasher e pelo que eu li a respeito de você, você chegou a manager do restaurante, é isso? Sim, eu trabalhei em todas as posições dentro do restaurante. Isso foi uma meta minha também. Aprender. Eu só abri o restaurante porque pintou alguma coisa legal rápida? Não. A partir do momento que eu trabalhei, comecei a trabalhar no restaurante, eu gostei daquilo ali, fui estudar culinária e uma série de outras coisas que fazia parte daquilo, do restaurante, do dia a dia do restaurante, eu me preparei para isso. Então, eu me preparei eh, aprendendo, né, tudo que eu tinha que fazer para depois não, eu cometer menos erros. Mesmo assim, eu continuo cometendo erros até hoje dentro do negócio. E financeiramente também, que precisava de preparar as duas formas, né? E foi dessa forma que eu eu abri meu primeiro restaurante. E todo dia, eu trabalhando depois que eu já acostumei, que eu já estava me adaptado, eu todo dia falava, eu vou abrir meu restaurante. E eu trabalhava no lavando prato ainda, eu falava que ia abrir meu primeiro restaurante. Os americanos que estavam lá falavam assim, esse menino aí precisa de põe na camisa de força. Tem algo errado com ele, né? Aí passou um tempo, eu fiquei muito próximo do dono do restaurante. Eu trabalhava muito, muito, e eu sempre via o seguinte, não, igual você, não menosprezando ninguém, mas com as pessoas que eu trabalhava e estavam acima de mim, eu falava, cara, esse é o país dos sonhos. Eu sabia que eu poderia fazer melhor. Ok. Eu sabia É. que eu poderia chegar muito mais longe. Então eu sempre olhava dessa forma. Eu sempre olho e falo, não que a pessoa que está acima de você é pior. Não, não é que você está querendo ser melhor que ela, mas você sabe. Você sabe do seu potencial. Você precisa de saber primeiramente. E E acreditar nele. acreditar, entendeu? Então é isso que eu falava todo dia. As pessoas, os americanos, amigos do meu sócio hoje, né? Que era dono do restaurante, eu falava com eles, que gerentes que tinha crescido com ele da infância. Os caras falavam assim, todo mundo falava, Renato, se você vai abrir restaurante com ele, que quando ele começou a história de abrir um restaurante com o meu patrão, ele não vai abrir restaurante com você, vai abrir com os amigos dele que cresceram com ele e hoje é gerente aqui do restaurante. Pô, mas eu vou chegar a ser gerente aqui do restaurante para ele Ter a saber confiança. que eu tenho condições Sim. de abrir meu próprio negócio. Eles eram dois donos do restaurante na época. Eu cheguei perto de um Dois antes, americanos? dois irlandeses. Ok.
Aí eu cheguei perto de um, falei com ele, ó, tô me preparando já desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, me preparando financeiramente e me preparando também aprendendo, né, para mim abrir meu próprio restaurante. Aí ele brincou comigo, onde você quer abrir? No Rio? Porque o americano pensa só no Rio, né? É o que ele conhece, É. né? É. Ele ainda tirou onda comigo ainda, ele falou, você quer abrir aonde? Quer abrir no Rio? Eu falei, não, vou abrir aqui. Aí ele falou, ok, ok. Deu muito papo. Aí eu fui perto do outro. Falei, ó, contei minha história, contei tudo que eu estava fazendo. Estava estudando e sabia que eu era muito próximo desse segundo, já era muito próximo dele. A gente falava muito de negócio, de custo. Eu já estava muito bem relacionado e me adaptado aqui e sabendo de tudo sobre restaurante já. Que eu fazia, eu brigava com o dono porque ele não podia fazer aquilo, não faz isso, que isso aqui é errado. Vamos por esse caminho. E ele, ok, vamos então. Então eu consegui mostrar o meu potencial para todos que trabalhavam ali. E aí em seguida ele falou, não, então tá, a gente vai. Quando eu falei com ele falou, vamos buscar um restaurante então pra gente abrir. Que legal, que legal. Essa história é fantástica e uma coisa que me chamou a atenção, porque essa preocupação sua de saber tudo relacionado ao restaurante, quer dizer, desde lá de trás, mexendo na cozinha, lavando prato, se tornando também um mestre na área da cozinha, estudando e indo depois para a área administrativa, isso deve ter te dado um conhecimento e uma facilidade de identificar os problemas quando você chega hoje em qualquer restaurante seu, né? Porque se eu estiver errado, você me corrige, por favor. O restaurante você tem uma característica, entra muito dinheiro pela frente, mas se bobear sai muito por trás, não é isso? É porque Se o não, custo é alto, né? O é, custo em geral é muito alto. Então, existe muito gasto, né? Então, se você não conseguir controlar o gasto, normalmente o que vai entrar vai sair mais. Então, então, o passo seguinte que foi montar um restaurante na Harvard, ao lado da Harvard. Olha, imagino que tenha sido uma decisão realmente que te deu um retorno até mais rápido, né? Porque aonde você se colocou, ou você estourava e bombava, ou fechava as portas rapidinho, até por questões de custo, né? Porque não é uma região barata, né? é, lógico que foi a preocupação nossa na época, a minha principalmente, foi essa de, ok, eu tava dando tudo que eu tinha ali. Peguei todas as minhas economias, né? Busquei de imóveis que eu tinha, busquei todas as economias e investi no negócio. Eu tinha muita certeza que iria dar certo. Até por causa do nosso know-how, né, da área. Então a gente também não ia chegar e ia fazer qualquer coisa. Mas foi um risco muito grande de eu ter que fugir pro Brasil depois, né? Ai, ai, ai. Olha, o Taverna in the Square, qual é o conceito dele? É o mesmo conceito do restaurante que você já estava ou você deu o seu toque brasileiro no Taverna? Não foi, a gente fez melhor, né? Lógico que a gente tá sempre, até hoje, agora abrindo restaurante, tem 3 agora em construção. Até hoje a gente sempre fala, minha esposa sempre brinca comigo, esse é o melhor, lógico, ele é o mais novo, então, lógico que a gente tem que tentar fazer melhor, a gente tem que sempre tentar melhorar, né? Então, foi melhor, sem dúvida, a gente, eu acho que a gente, principalmente na época que quando eu trabalhava eu não tinha controle 100%, e quando eu abri meu próprio negócio eu consegui colocar as minhas ideias de melhor forma, né? Principalmente em controle de custo. É muito importante isso no negócio de restaurante. Então isso foi uma das coisas que eu via isso nos outros restaurantes que eles não tinham muito controle. E quando eu cheguei a abrir o primeiro, eu falei assim, vamos pegar as coisas boas que tinha lá, aprendi com as ruins que tinha e vamos tentar implantar aqui para acertar o máximo possível. Então foi dessa forma e as pessoas que sonham em abrir o negócio, qualquer tipo de negócio, qualquer um, independente qual seja. Eu falo, as pessoas, restaurante é bom. Qualquer negócio é bom desde que você faça certo. E primeiro, que você tenha conhecimento do que você está fazendo. Sim, isso com certeza. Saber aonde você
quer chegar. Você diz que está agora 3 restaurantes sendo montado. Quantos restaurantes você já tem hoje, Renata? O Tem, grupo? Virou uma holding, né? sim, tem 12. A gente está com mais 7 para abrir no próximo ano e meio, até final de 2022. Que legal. Quer dizer, uma média de quantos restaurantes por ano que é a ideia? A gente já abriu até 4 por ano, mas é bem agressivo. Normalmente 2 é o ideal. 2 é o É o ideal. tempo para ir acomodando e Isso. fazendo. E nesse período dos restaurantes que você abriu, teve algum momento que você teve que fechar algum porque não era um bom lugar, acabou não dando o resultado que você imaginava inicialmente? Então a gente vendeu, né, algumas lojas, foram umas 2 ou 3. Primeiro porque o lucro não estava sendo como esperava, até porque a gente cresceu muito. Então não adianta você ficar um pouquinho aqui, às vezes você vai deixar de ganhar um pouquinho, você pode ganhar muito mais aqui em outro. Você fica Então, dando murro em ponta de exato, faca em ficar ali algum. É, trabalho naquele lugar não vale a pena. Então, aí entra, né, aquela preocupação em, eu vou fechar uma loja, isso aqui não é legal, né? Não, isso não tem nada errado nisso. Você abrir e depois ter que fechar. Ao contrário, abrimos, foi muito bom enquanto durou, ganhamos um bom dinheiro para aquela época, que nós éramos lá embaixo. Então, aquele lucro para nós hoje, às vezes, não é mais legal pelo tamanho que a gente está. sim. Continua dando lucro, não é que está dando prejuízo. Mas eu vou gastar muito trabalho, Pro retorno que muitos não. funcionários lá tomando conta daquela loja, sendo que um lucro pode dar 3 vezes mais. Então, vamos focar na que dá mais e Aliás, esse conceito é bem americano, né? Americano. Não se apega muito, se apega à produtividade, ao resultado daquilo que está sendo feito. Da mesma maneira que se abre, fecha também, né, Renato? sim, Como você está dizendo, e o fechar não quer dizer que tá, que seja insucesso, não, não, é porque é, tem-se meta e a meta não foi cumprida, né? exato, é estratégia, né? Estratégia que a gente usa para fazer isso. Vamos fechar isso aqui, vamos abrir, vamos fechar um que está me dando ó, X dólares e vão abrir esse que está dando 5x dólares. Então, melhor eu fechar aqui e abrir. Estratégia de mercado e estratégia de negócio que a gente faz. Como você falou sobre a primeira loja que era lá perto da Harvard, nós vendemos ela. Olha. Porque não era grande o suficiente para a gente continuar. Foi muito bom. Aquilo ali foi. Inicialmente foi o Exato. pontapé inicial, Foi o né? pontapé É. inicial, é onde eu tirei tudo. Mas depois de um certo tempo, aquilo ali já não era mais. eh, não justificava mais a gente ficar com aquela loja. Então foi quando a gente decidiu vendê-la. E aí continuamos crescendo. E depois da primeira loja, uma história interessante foi abrir a segunda loja. Que eu normalmente gosto de contar isso, porque que aí foi mais. A pessoa abriu a primeira, a segunda é fácil. Não, mas aí eu já tinha gastado todo meu dinheiro, né? As minhas reservas que eu tinha, minha Estava todo poupança, nesse primeiro estava investimento. todo no primeiro. E o segundo, como faz? E cara, passou um ano e pouco, já pintou um ótimo negócio. Fui lá, visitei o restaurante, falei com meu sócio. Ele estava até viajando, estava na Itália no dia. Falei, cara, a gente não pode deixar esse negócio passar. Ele falou, vou chegar aí então, nós vamos lá ver e vamos comprar. Mas eu não tinha nenhum dólar na minha conta. Eu ia comprar com o quê? E era um valor alto, né? Eu comecei a ligar para meus amigos aqui, falar, ó, tem conta aí para me emprestar. É. Eu tenho agenda até É, hoje com a lista. Um me é. dava 10, outro me dava 50, outro me dava 20, outro... E fui juntando, no final, comprei o restaurante, paguei eles logo em seguida, fui pagando rapidinho e E na mesma parceria na mesma. É. E com os outros dois. até hoje a gente Aliás, uma continua. curiosidade minha, você hoje, com certeza, com crédito aberto em todos os agentes de crédito, qual a visão que você tem em termos de investimento? É bom utilizar o dinheiro de banco para se investir? Eu sempre falo, se você tem condições de trabalhar com o dinheiro dos outros, trabalhe com os outros, deixa o seu. Deixa o seu quietinho, né? Deixa o seu.
Olha, gente, pode parecer uma resposta simples, mas é uma resposta extremamente importante, né, Renato? Porque a questão de ter receio de utilizar o dinheiro de banco e num país onde os juros, aliás, o banco cumpre a sua função de fomentar o desenvolvimento realmente, não é isso? É É, exatamente isso que é uma das, né, lógico que a gente não quer fazer isso no Brasil. Até no Brasil, os bancos lá me oferecem, eu não, o não, banco fica é, dono do seu negócio, exato. né? Falei, não, 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 obrigado, eu não quero não. E lá eu tenho muita oferta de banco lá também, mas por causa da economia, por causa do juro. Aqui o juro você pega um dinheiro, eles te dão 10, 15, 20, 30 anos para pagar com juros fixos. O negócio se paga, né? Então dá para fazer um planejamento em cima. Então, o conselho que eu dou, trabalhe com dinheiro de banco. Não trabalhe. Lógico que você vai precisar. Um exemplo. Lógico que vai trabalhar com o seu também. Ah, você tem um exemplo, tem 1 milhão. Ok, 1 milhão dá para comprar um imóvel legal. Se você for no banco e te emprestar 80%, compra 5 imóveis com esse 1 milhão. Entendeu? Aí você vai ter 5 imóveis com um Ti- milhão de investimento, em vez de ter um imóvel com 1 milhão de investimento. Então é isso que a gente faz, né? Lógico que a gente precisa vai usar um pouco do seu também, mas investe com dinheiro de banco. Se tiver condições, se você tiver crédito, pega e Aliás, é outro detalhe que é extremamente importante aqui nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você ter crédito para poder chegar nessa condição de utilizar o dinheiro dos agentes de crédito. Renato, olha, esse assunto de negócio é um assunto que dá vontade, você tinha que dar aula disso, amigo. Sinceramente, porque a gente vê muito brasileiro bem-sucedido, mas que cresce até um determinado momento. E aí ele começa a ter problemas até com as próprias limitações dele, porque você tem que abrir o leque, se assessorar melhor até para poder continuar crescendo, né? O crescimento é muito bom, mas pode ser perigoso se você não souber administrá-lo. Mas eu queria eh, te perguntar em relação ainda a negócio, porque você formou uma holding. Você falou do seu início com imóveis. Você também foi para essa área. Eu vi que você também estudou para ter licença na área de construção. Você também foi para esse mercado de construção? sim, eu trabalho até hoje, né? Lógico que principalmente hoje eu trabalho no setor imobiliário muito forte. Eu faço muito compra e venda de casa, reforma, construção de prédios, tem investimento imobiliário também que é fixo, né? É alugado. E eu estudei também aquilo que a gente estava falando. Desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, hoje eu tenho uma diminuída em termos de estudo, né? Lógico que eu estudei 15 anos aqui, eu estudei 15 anos direto. Sempre estava estudando alguma coisa. E até piloto de avião eu sou que eu estudei aqui. Então eu procurei me envolver com a cultura americana. Ah, por que você estuda piloto de avião para quê? Para mim aprender uma linguagem que eu não usava no dia, que eu não aprendi no dia a dia. Entendeu? Só vai enriquecer meu vocabulário. Com Então, certeza. você É. precisa disso. E você precisa de aprender, de envolver com a cultura, né? Qualquer pessoa que eu converso com ela, eu vou ter um assunto legal para conversar. Se é um piloto de avião, eu vou ter um assunto. Eu chego no avião, aí converso com a aeromoça, falo, eu sou piloto. Aí já muda, entendeu? A pessoa que. Você já Ah, fica em casa, né? Ela já exato. se Você sente. tá. Construção civil, você conversar com uma pessoa que trabalha na construção civil, a gente já sente o americano, o irlandês, o italiano, qualquer pessoa que esteja aqui no país, que é um país bem diversificado, né? Então a gente precisa de estar envolvendo com a cultura para você, se você quiser crescer. E, aí eu ia falar isso, tudo que eu tinha não é dificuldade, mas tudo que eu tinha que ficar andando atrás, eu aprendia, eu ia e estudava. Por exemplo, até notário público eu sou. Porque todo dia eu tinha que ir lá no banco pra pedir para fazer, pra carimbar É, documento. Eu falei, o que que precisa fazer isso aí? É isso, entendeu? Essa coisa tão simples. Mas tudo isso eu busquei. Busquei para aprender para exatamente. olha, é muito interessante, muito legal essa visão sua, porque você cresceu e junto com esse crescimento você estudou.
né? A gente talvez seja, quando a gente olha para o nosso Brasil, o grande problema do Brasil, a falta da educação formal, quer dizer, as pessoas não quer dizer que para ser um excelente empresário você tem que ir para um banco de escola, mas é bom, não é isso? Nesse aspecto de você abrir a sua visão, você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu acho, eu tinha certeza que a entrevista com você seria muito interessante, mas na hora que a gente começa a conversar, essa riqueza de detalhes que você traz, eu tenho certeza que muito empresário vai estar de ouvido no que você anda falando, exatamente porque você não se acomodou com o seu crescimento. Você tentou aprimorar e não perdeu uma coisa que é bem visível em você, o seu jeito natural, simples, né? Sem precisar de estar exaltando as coisas que você fez. Quer dizer, a sua história já o exalta. Então, é também um outro lado interessante, quer dizer, não se deixar empolgar e perder o controle disso e se achar que você é um Deus, não é isso? Talvez aí seja a grande queda das pessoas, na hora que elas começam a obter sucesso e começam a achar que poder tudo, querer crescer é uma coisa, outra é se achar melhor do que os outros, tem uma diferença muito grande. Mas é, nós combinamos uma entrevista em torno de 1 hora, a vontade é ficar o dia todo conversando com você e eu não posso deixar de a Neuzinha está aqui me assessorando e dizendo que tinha que fazer uma live com o Renato. Quem sabe essa entrevista é uma primeira de várias outras. Mas eu queria ir para a questão do futebol, porque você é um apaixonado com futebol, eu sou um apaixonado com futebol. Eu te falei que torço para o Cruzeiro, você não me falou seu time no Brasil. Qual time que você torce no Brasil? Eu torço pro Boston City. É. Não caiu, você não caiu na armadilha, não, né, Renato? Essa pergunta aí sempre as pessoas fazem. Sempre É, todos entrevistados falam, qual time no Brasil? Agora eu posso falar Boston City. Tem desde 2018 a gente tem o Boston City lá, então é Boston City. pois é, gente. E na Quero realidade confusão com torcida, não. é, é ousado esse projeto do Boston City, que já está disputando a segunda divisão lá no Brasil, né? Mas antes de chegar lá, vamos falar do Boston City aqui nos Estados Unidos, quando em 2015, né, você criou o Boston City Futebol Clube junto com o ex-jogador Palhinha, Palhinha famoso, veio do Cruzeiro, conquistou títulos tanto no Cruzeiro como no São Paulo. Como foi essa parceria e como entra a questão do futebol? É lógico que você gosta do futebol, mas como um empresário, o futebol tem que ser rentável. E como você enxergou o futebol como negócio? Então, eu sempre, como brasileiro, a gente gosta de futebol, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande de acompanhar o futebol aqui. Até porque a gente tem o Revolution, que joga lá no Foxborough. Isso. 1 hora e pé trânsito aqui é 3 horas para ir lá. Então não dá Se o pra estádio gente. estiver cheio, é complicado. Não dá É. pra ir. Então eu sentia muito falta do futebol. Eu sempre busquei isso. A gente precisa de futebol aqui. Ser um futebol acessível a todos, né? Foi quando eu comecei a montar o projeto do Boston City. E logo em seguida eu fiquei conhecendo o Palinho. O Palinho estava na Califórnia, veio aqui visitar o irmão dele. Eu fiquei conhecendo, apresentei o projeto para ele e falou, pô, Renato, isso Você já aí estava na época, conheceu o Palinha? Você já tinha esse tinha, projeto? sim. Ah, Eu já tinha o. Ele falou, Renato, ele brinca sempre, você é um cara louco pra você querer fazer isso aqui, mas vamos nessa loucura junto então. Ele apaixonou com o projeto e foi quando a gente iniciou. Iniciou disputando hoje, né, que é a terceira divisão da Liga Americana, tem a MLS, NPSL, né? NPSL, né? Então a gente está com um projeto agora também, lógico que a gente não pode falar ainda, mas espera que no próximo mês a gente possa já anunciar alguma coisa melhor. A gente tá com um processo de mudança de liga. Então a gente espera que a gente venha com isso, isso venha acontecer realmente e nos próximos 15 dias a gente possa anunciar.
Mas foi um projeto muito, muito interessante, porque aí depois de que a gente já conseguiu, que a gente sonhava, né? Não que a gente vai parar, a gente vai, lógico que a gente vai continuar buscando sempre oportunidade, que eu acho que a gente precisa de. Minha mãe sempre me fala, "Ah, pra que mais? Por que vai abrir mais uma loja? Por que você vai abrir mais isso? Vai trabalhar com isso?" Eu falei, mãe, vocês são culpados, vocês me criaram, me deram esse dom. Então eu não posso, se Deus me deu esse dom, eu não posso ficar com ele só para mim. Eu preciso tentar ajudar pessoas com ele, entendeu? Lógico que financeiramente eu estou bem, vou viver tranquilo sem fazer muita loucura, mas eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso colocar o que eu sonho, o que eu consigo realizar em prática até para ajudar outras pessoas. Quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas que eu ajudo hoje de alguma forma? Aliás, nas suas empresas hoje, quantos funcionários vocês têm? Hoje, se contando todos os Os setores, né? empreendimentos? Dá uns 1.500, Pois entendeu? é, Então, impressionante isso aí. Quer dizer, mil, se você multiplicar por 3, exato. 4.500 pessoas, né? 3 pessoas por família, Isso. em média, Então, os realmente. 1.500 a gente espera que até final de 2023 a gente ultrapasse os 2.000. E para que eu vou parar? É mais 500 pessoas em 2 anos que eu vou poder estar ajudando de alguma forma. E isso é interessante, isso que você está falando, porque o fato de ser bem-sucedido, essa coisa de aposentadoria não existe, não é? Eu Não. acho que é isso que te mantém vivo, né? Aceso, se desafiando o tempo É o todo, né? prazer que a gente tem de fazer as coisas. É. Eu não trabalho, entendeu? Eu curto todos os dias da minha vida. Eu saio para trabalhar, eu saio feliz da vida. Vamos, entendeu? É fácil de estar feliz quando tem dinheiro no banco, tá crescendo. Não. Independente de qual posição você está, é a única forma que tem de você crescer. Entendeu? Isso aí é a lógica da vida. Você tem que estar feliz para você crescer. Senão você vai ficar paralisado e as pessoas à sua volta vão pensar, Aliás, você fez um comentário no início da nossa conversa que quando você era dishwash lá atrás, você queria ser o melhor dishwash do, de todos os Estados Unidos, se fosse o caso. Eu acho que essa visão é extremamente interessante. Se você faz algo que você não gosta, mas tem que fazer, aprender a gostar, né? A gente tem mania às vezes de achar que, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. Não, você aprende a gostar e tem que aprender, senão a vida vira um inferno, né, Renato? Você está lá no seu trabalho, trabalha 8, 10, 15 horas. Se você estiver infeliz, vai ser um inferno realmente a sua vida. Então, eu acho que esse conceito seu o caminho é por aí. Mas vamos voltar no Boston City. Senão, é igual eu tô te falando, começa a falar com você, nós vamos viajar aqui. Você realmente tem uma riqueza muito grande, mas uma riqueza espiritual que é muito legal. Bom, o Boston City, em 2015, você alavancou esse projeto com um Palhinha e logo em seguida, em 2018, você alavancou o projeto do Boston City no Brasil. Qual a visão que você tem hoje? Você entende também que o futebol americano vai crescer muito ainda e vai se tornar um gigante no futuro a nível mundial? então, quando falo de futebol, primeiro eu falo um pouquinho do Boston, né? Tá. Como quando a gente fundou o Boston aqui, o projeto era esse. As pessoas, depois mudou para o Brasil. Não, o projeto foi e é ainda ir para 3 continentes diferentes. Era o projeto inicial, 3 continentes diferentes, que a gente está esperando a hora certa para a gente chegar lá. Pode Então, falar esse continente? antes era a China, mas como a China deu essa caída, deu esse problema, então a gente colocou em hold, né? Então a gente parou por enquanto. Mas o Brasil era em seguida o próximo passo, e foi o próximo passo, né? Foi exatamente a gente seguir o projeto inicial. E um dos motivos de ter ido para o Brasil é exatamente oferecer alguma coisa que eu tenho. Oferecer, cara, o projeto do Brasil me deixa muito feliz. Independente do
hoje é investimento ainda. O pessoal está gastando muito dinheiro no futebol no Brasil. Não, eu me considero um investimento. Investimento e ajudando as pessoas com Você investimento. voltou para sua origem, né? Você escolheu Sim, Manhuaçu em função da sua exato. origem, Exato. né? Eu tive oferta de muitas cidades e estados no Brasil com condições muito melhores financeiras. Eu decidi, mesmo assim, voltar para minha cidade natal, até para trazer alguma coisa diferente para a cidade, que eles precisam disso. E a cidade, com certeza, te abraçou nesse projeto, Sim, né? tem muitas. Lógico que você nunca vai ser unânime, né? Com 100%. certeza. Então, tem muitas críticas que eles ainda olham o projeto de forma que. O Renato tá vindo aqui para explorar a nossa cidade. Hum. Existe isso, né? A maioria, lógico que, assim, me agradece, eu, entendeu? Me tem eu como, assim, me tratam espetacularmente em Manhuaçu, falam muito bem, e me admiram por causa de ter levado o projeto para lá. Existe, eu não vou ficar ouvindo 5%, 10% das pessoas que às vezes é contra, e eu tenho certeza, a única coisa que eu vou fazer, em vez de ficar preocupado com elas, eu vou fazer o melhor, que eu tenho certeza O que, resultado vai convencer as pessoas, exatamente, né? que dentro de um período pequeno, eu vou estar 100%. Esse projeto em Manhuaçu, como ele está? Porque você está montando um centro de treinamento. Há pouco tempo eu li em algum órgão da imprensa mineira, você já tinha acho que 130 garotos, é isso mesmo? Não sei, Tem, a gente nesse centro de treinamento. Quer dizer, é um local de oportunidade também até para a garotada da região, né? O que essa garotada deve ter se agitado com a possibilidade de eh, treinar e tentar entrar no Boston City, você deve ter tido uma procura muito grande de garotos, né? não, sem dúvida. Aí vem, né, o investimento social. Eu acredito muito nisso, né? Investimento no social com fins lucrativos. Então é o que a gente propôs para o Brasil. Lá hoje é um investimento social que abrange isso aí, as criançadas, né? Quando a gente, nos últimos 3 anos, hoje a gente disputa a primeira divisão do Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20 do Campeonato Mineiro. Então, olha o tanto de oportunidade que a gente dá. E cada categoria é 25, 30 garotos. Então, isso aí são garotos sonhadores. E muitas vezes a gente fala a região. Hoje o futebol é de alto rendimento, né? A gente não pode, lógico que por enquanto a gente está agora com o novo projeto do CT, a gente vai ter uma escolinha para os garotos que não tenham, que seja só jogar para Ok, sem o objetivo sem de se objetivo, tornarem porque não profissionais. tem qualidades técnicas, né? Então, porque futebol de alto rendimento e o futebol só para, esqueci a palavra agora, mas é diferente. De alto rendimento, né? Isso. Então, a gente busca hoje atletas no Brasil inteiro, a gente tem captadores de altos talentos no Brasil inteiro hoje. Hoje, por exemplo, tem um captador nosso em Manaus, essa semana toda na região de Manaus, buscando atletas de qualidades O técnicas. antigo olheiro, né? Exato, antigo goleiro. Então, o que deixa falando sobre as crianças que estão lá, né? A gente tinha um CT que eu arrendei por uns anos, já tinha o projeto para construir um novo CT, e nesse CT as crianças chegavam, muitas vezes chegou crianças lá das comunidades, e, almoçando e chorando. Por que está chorando? Meus irmãozinhos lá em casa não têm isso aqui para comer. Ainda bem que eu estou aqui, porque eu não estaria igual a eles sem comer. Então isso é muito gratificante e Com certeza. emocionante, entendeu? A É. gente vê esse tipo de situação. E o projeto novo lá, é lógico que é um projeto, tem um centro de treinamento e um estádio para 12 mil pessoas em anexo. O estádio que você está construindo, tirando ele do chão? Todo, o projeto todo junto. Inclusive a construtora foi a construtora que construiu o Allianz Parque, é isso? É a grama sintética, é uma É. grama Ah, ok. sintética que eles importaram da Holanda. A Soccer Grass buscou essa grama na Holanda, é uma grama aprovada pela FIFA, e nós fechamos com eles. São 3 gramados sintéticos, No centro gramas de treinamento. no No estádio, estádio e mais e dois. 2 sintéticos no centro de treinamento, de uma grama de alta performance, uma grama que está vindo toda da Holanda para Manhuaçu, entendeu? Então Que legal. é uma coisa bem diferente.
E a gente tem, a gente tinha as categorias que viviam, eles treinam, almoçam, vão para a escola e dormem no treinamento, no centro de treinamento. Então hoje a gente está no novo CT, tem capacidade para 150 atletas, categorias de base. A gente espera que já em final de janeiro agora o novo CT já fica pronto. E o estádio leva ainda mais uns 2 anos e meio para. Quer dizer, um estádio com 12 mil pessoas, você está visualizando chegar na primeira divisão e também disputar outras categorias no futebol brasileiro, né? O motivo dos 12 mil pessoas é exatamente a primeira divisão brasileira exige 12 mil lugares. Então, lógico, se eu falar com você que eu não tenho sonho de chegar na primeira divisão do Brasil, se eu não sonhar, porque eu estou trabalhando com futebol? Eu tenho que Eu acho. sonhar, eu tenho que preparar para isso. E além do mais, eu posso levar grandes jogos para Manhuaçu. Eu posso levar jogos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é, amistoso Seleção Brasileira, eu posso levar lá para o estádio, porque tem capacidade e é um estádio espetacular, estádio de última geração, vai ter tudo lá. E um estádio multiuso. Tem um Ok, palco, vão ter palco fixo, cinema, teatro. cinema, tem tudo lá. Você Então, pensa em utilizar essa arena multiuso na área de shows já também? É? hoje já se adaptou dentro da obra, tem um espaço que já tem um show agora, dia 5 de dezembro, tem um show grande lá, que eu já aluguei para isso. Então a gente, Qual show você pode falar? Barões da Bar da Pisadinha. Pisadinha? Yeah. Então vai lotar, amigo. Que, que legal, Renato, Então que hoje, legal. então tudo que a gente faz já é planejando, né? Tentando buscar todos os tipos de renda, né? Diversificar bastante dentro de um projeto, porque a gente não pode pensar também só em futebol, né? As pessoas do futebol, eles visam só o futebol. Eu falo, não, gente, não é só Você abriu o futebol. leque, né? Tem que abrir. Então tem que pode fazer lá a festa de batizado do seu filho até o velório do seu avô, entendeu? O que você quiser fazer dentro do estádio, vai poder fazer. Incrível, incrível esse projeto. Eu acho que a cidade de Manhuaçu e a região tem que te abraçar. O poder público, como tem te ajudado nessa área? Eu sei que às vezes a gente fala, eu não quero, as pessoas confundem a questão de ajuda do poder público no sentido de botar dinheiro como se fosse a algo que o poder público não devesse fazer. Quando eu falo o apoio, é o apoio de não atrapalhar também, né? De facilitar tudo isso que você está fazendo, porque atrás desse projeto seu vai vir pequenas empresas Muitos. também, né? Você vai girar toda uma economia, não só de Manhuaçu, de toda a região. Como é que é essa questão do trânsito político, como você tem sido recebido lá em Manhuaçu? Nossa, todos eles, né, quer estar perto, que é um projeto muito ousado, né, para uma região. Uma região de 600 mil pessoas, é um projeto ousado para uma região de 600 mil pessoas, que ninguém nunca tinha pensado em fazer um projeto desse tamanho. Eles todos, lógico que o poder público da cidade está sempre apoiando. O que você falou financeiramente, até porque eu não sei se isso poderia, né? Mas também eu não gostaria, porque eu não quero também misturar as coisas. Então já tendo o apoio deles, né? Não Para não atrapalhando, né? atrapalhando, Já é um caminho. já ajuda. E é engraçado, porque esse projeto seu, ah, a gente tem certeza, você conseguindo concretizar e está caminhando para concretizar, isso vai mudar a visão do Boston City lá no Brasil. Quer dizer, as pessoas, porque é muito ousado, quer dizer, hoje você está disputando a segunda divisão, mas criando uma estrutura para o Boston chegar à primeira divisão e disputar tudo e ser aí, quem sabe, hoje se você estivesse com isso concretizado, você estava brigando aí pelo segundo lugar em Minas Gerais, talvez ficaria atrás somente do Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro, eu fico colocando, o Cruzeiro ainda é um ponto de interrogação, a gente não sabe o que acontecerá realmente ainda com o Cruzeiro. Você tem essa percepção quando você vai ao Brasil?
a, a valorização que se dá lá pelo fato de ser um empresário bem-sucedido aqui nos Estados Unidos, as portas acabam se abrindo e é ótimo que isso aconteça. Você percebe isso? Mas isso não é só no Brasil, não. Isso é qualquer lugar no mundo que eu vou hoje. Qualquer lugar que eu cheguei em Portugal num evento há 2 semanas atrás, eles pararam o evento para me apresentar, entendeu? Então, você vê a credibilidade que a gente tem hoje, até porque é o que você disse agora. Eu não tenho que ficar tentando convencer ninguém, não. Eu sou o que eu sou, entendeu? É, Eu quero as coisas corretas, sou honesto. Tudo que eu ganhei foi com trabalho meu. Não, nunca fiz nada de errado que busca qualquer lugar, não tem. Então as pessoas já têm essa admiração por isso, entendeu? Em todo lugar, por aí, 2 dias atrás, marquei uma reunião com um advogado que trabalha na FIFA. Quando eu comecei a conversar, ele primeiro ele buscou minha história, ele perguntou pra mim tudo. E no final parecia que nós conhecíamos há muitos anos. O cara trabalha na FIFA, entendeu? O cara falou, Renato, se você precisar, me liga aqui. Eu estou à disposição. Então todos os que eu converso é dessa forma, que eles veem que eu não estou tentando convencer ninguém. você está trabalhando, Eu, produzindo eu não e preciso, mostrando eu não resultado, né? preciso de convencer ninguém, entendeu? Não tem necessidade. Renato, deixa eu aproveitar a oportunidade e fazer um pequeno parênteses, mas eu queria a análise, porque a alma cruzeirense aqui fica me cutucando para ver a visão do empresário Renato Valentim em relação aos acontecimentos, sem a gente ter que entrar em detalhes do que aconteceu com o Cruzeiro, mas principalmente do que deve ser feito no Cruzeiro daqui para frente. O passado não tem jeito, como você disse no início da nossa conversa, tem que servir de exemplo e de aprendizado. O que fazer daqui para frente? Você, como empresário hoje, acredita que a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, pode ser uma saída para os clubes brasileiros? E o empresário Renato Valentim, entraria e tornaria o Boston City também uma sociedade anônima do futebol? Como você vê esse projeto aprovado recentemente no Brasil? Eu acho que é um projeto que veio para salvar o futebol do Brasil. Pelo menos nos próximos 5 anos. 5 anos, a gente brinca, porque tem a lei, tem uma situação lá de impostos que é durante 5 anos. Ok. Se já ajudar durante os 5 anos, ótimo. Pelo menos vai dar um fôlego para os clubes, né? E o Boston City, nós já estamos trabalhando para se tornar. É um clube empresa e eu gostaria que fosse o primeiro clube no Brasil a se transformar a SAF. Então eu que estou atrasado, né? Você já está nesse Estão no caminho. processo. Eu ontem mesmo falei com o corpo jurídico lá pedindo eles para agilizar, porque eu gostaria de ser o primeiro. Sim, isso ia repercutir muito. Entendeu? Para o negócio era, Sim. era, era esse excelente. Que a gente já vão para esse caminho, vão tentar ser o primeiro. Aliás, a sua situação é diferente e essa visão hoje você, até pelo fato de morar nos Estados Unidos, e como você disse, você abriu a mercado em todo canto do mundo. Quando a gente pensa em termos de Brasil, você, por exemplo, investir lá e faturando isso, a sua renda vindo daqui em dólar facilita muito, quer dizer, tudo que você faz aqui vira 5 vezes mais lá. Como você vê o investidor? Você acha que o Brasil hoje tem, no mundo do futebol, ainda tem potencial para crescer e o investidor estrangeiro arriscar investir no futebol brasileiro? Até juntando duas coisas. Pela questão financeira, que não seria investimentos tão altos, né? E resultado, você acha que o futebol brasileiro é atrativo para o mundo empresarial? O futebol brasileiro sempre teve tudo que o mundo inteiro gostaria de ter, né? Menos profissionalismo. Então, se profissionalizar, vai virar uma potência, né? O futebol brasileiro pode ser lucrativo. É lucrativo, né? Que você olha a situação da CBF. Por que a CBF está na situação econômica que ela está? Porque eles são profissionais. Eles usam o futebol para ganhar dinheiro. E ganham muito. E ganham muito. Olha as federações. As federações estão devendo? Não Sim. devem. Ok. Por que os clubes estão devendo tanto? Porque eles não se profissionalizaram.
A partir do momento que se profissionalizar, eles vão crescer. E eu falo mais, você perguntou sobre o Cruzeiro, eu acabei não respondendo especificamente sobre. Se eu não tivesse no futebol trabalhando hoje, não tivesse o Boston City, eu compraria ações do Cruzeiro. Hoje. Você Melhor, investiria. melhor hora de comprar ações do Cruzeiro é agora. Segunda divisão, um clube com 9 milhões de torcedores, se profissionalizar, vai subir as ações. Vai crescer, vai triplicar dentro de pouco tempo. Esse 9 milhões de torcedores é um grande patrimônio, né? É muito Absurdo. maior do que o patrimônio físico, Mas né? por que ele não dá lucro? Porque eles não usam esse poder que eles têm. A gente precisa de usar isso. Se eu tivesse no. Coloca o Cruzeiro na minha mão hoje para ver. Ninguém vai ganhar de mim no Brasil. Se eu profissionalizar, não. Falo de mim porque eu vou ter um corpo profissional trabalhando dentro do clube. Eu não vou ter, igual a gente joga com alguns clubes, vai lá um sub-20 ou um sub-15, 10 pessoas na comissão técnica. Para que isso? É. Então, Todo mundo, vamos dizer, mamando na teta e produzindo pouco, né? exato, a gente precisa de profissionalizar, enxugar e gastar onde tem retorno. Isso é o básico de qualquer negócio. Você não gasta onde não tem retorno, não. A não ser que você está fazendo investimento. Mas se você está fazendo investimento, você tem um planejamento com prazo determinado para você ter retorno. Muito bom. Renata, essa visão sua de empresário é ótimo porque a, a gente vai acompanhando esse movimento todo da SAF, ela estava meio travada com algumas questões no Congresso Brasileiro, a coisa agora pelo menos liberou. A própria XP disse, agora um diretor da XP essa semana, que o Cruzeiro teria 15 investidores de olho, pelo menos vão analisar a possibilidade de levar uma proposta para o Cruzeiro. Agora, o que assusta no futebol brasileiro, você, nesse pequeno comentário, ressaltou isso, o que assusta no futebol brasileiro é que a gente vê, às vezes, alguns dirigentes de bom padrão, de boa formação, mas que na hora que vão administrar o clube, se tornam apaixonados e deixam de administrar. Quer dizer, o cara começa a pensar só em ganhar título. Agora, a conta, o rombo que ele vai fazer nas contas, e aqui eu não estou entrando nem na questão do mau caráter, né, que existe, infelizmente, em qualquer lugar e no mundo do futebol também. Eu estou dizendo aquele dirigente que tem preparo, mas que se deslumbra quando se torna presidente de um grande clube e passa a pensar só na questão de montar um grande time a qualquer custo, de qualquer jeito. Quer dizer, ganha 2, 3 títulos e aí deixa um rombo para trás que ninguém consegue consertar depois, né? É muito amadorismo, né, meu amigo? Eu acho que tudo que você faz tem que ter paixão, né? Mas tem que ter paixão controlada, né? Sim. Você não pode fazer loucura. Então, se você tem paixão, aquilo lhe ajuda, desde que você consiga controlar ela. Título não pode ser tentar ganhar título a todo custo. A gente precisa ter esse controle. Quando você fala de clubes no Brasil hoje, são alguns aspectos que atrapalham a administração. Às vezes o cara entra lá com uma ótima ideia, mas aí ele bate de cara com torcida, As torcidas as organizadas. torcidas organizadas e a política dentro do clube. Entendeu? Que é complicado conviver com elas, né? Se não mudar, eu acredito muito que a SAF vai mudar isso aí, porque a SAF vai controlar o futebol, aí os caras podem ter paixão, mas eles não vão poder determinar, que isso aí não. Quem tem dinheiro, quem assina o cheque é que manda. E os caras E vai querer investidores, resultado. os investidores, eles não vão assinar cheque de qualquer forma. Aí você olha um exemplo espetacular que tem no Brasil hoje, que as pessoas tinham que seguir ele. Atlético Paranaense. Sim. Já de algum tempo, né? O Atlético Paranaense, o Petralha fala mesmo com a torcida. Aqui quem manda é eu. Eu preciso de vocês, mas eu não posso ouvir vocês a todo tempo. Entendeu? Então, a lógica. É E é, ele o, que e, é paga o, as su- contas, né? e é o sucesso que é hoje. É um dos clubes, já é um dos maiores do Brasil e vai continuar nesse caminho, se continuar administrando como está. Sim, aliás, o que falta ao Atlético Paranaense é o que ele vem conquistando aos poucos. Agora está na final da Sul-Americana, está na final
da Copa do Brasil, os títulos para alavancar mais torcedor a nível nacional. Você citou o Atlético Paranaense, quais outros times que você citaria como um bom exemplo de administração hoje no Brasil? Tem clubes novos, né, iniciando que a gente não sabe ainda se eles vão seguir o caminho, né? Você olha, só para dar um exemplo mais do Atlético Paranaense, segundo informações, durante a pandemia o Atlético Paranaense tinha muito mais de 100 milhões investido nos bancos. Entendeu? Então aí vem outros clubes que estão organizando, que estão organizados também, né? Que a gente vê com bons olhos. O América Mineiro é um clube que está crescendo muito, sempre Sempre bem organizados? gerido. Deve um pouco, mas é pagável. Não é, já está organizando e já estão indo também para a situação da SAF, que é muito interessante. O Red Bull Brasil, né? Que é difícil a gente falar porque Bragantino lá. porque eles têm muito dinheiro para investir. Lógico, e a gente vê que eles estão investindo da maneira certa. Eles estão investindo muito. Eu acho que muito dinheiro, mas pelo menos estão investindo em atletas com alto potencial de gerar retorno. Sim. Vai na base, busca De os jovens. O Clube Bragantino é todo de jovens. Isso vai dar um retorno muito grande para eles no futuro, se eles quiserem financeiramente. E está dando isso na parte técnica em campo. Renato, você acha que o Atlético Mineiro caminha para também se tornar uma sociedade anônima do futebol? Qual a visão que você vê em relação à administração atual do Atlético, os 4 R's que assumiram aquilo tudo e bancaram tudo? Qual a visão de negócio que você vê no que acontece atualmente no Atlético Mineiro? O pessoal fala que os caras é louco, né? Eu já acho o contrário. Eles estão investindo. É o que o Cruzeiro tá na mesma situação. Precisaria, né? Precisaria. Os caras estão investindo lá, mas os caras é negócio, entendeu? Eles são apaixonados. Eles estão usando o potencial que o Atlético tem, que é um absurdo, espetacular o clube, para investir dinheiro lá. Qual que é melhor investir dinheiro lá no Atlético? Com a torcida que tem, construindo o estádio que tem, ou investir numa bolsa de valor numa empresa que você nem conhece? E investindo dinheiro em algo que eles estão administrando. Eles estão administrando. O negócio é espetacular para as duas partes. Você acha que o Atlético, então, pode ser que com o tempo se torne a sociedade anônima do futebol? Eu creio que sim, né? Enquanto tiver, talvez, os mecenas e eles não quiserem, se eles quiserem, porque eu, na minha visão, se eu fosse um deles, eu lógico, eu gostaria que mudasse, que aí eles juntavam os 3 ali, compravam os 49%, resolveu o problema. O Atlético seria deles. Seria deles, E é interessante porque é diferente quando as pessoas às vezes comparam, por exemplo, o Atlético Cruzeiro, não sei se você concorda, no aspecto é que o Atlético tinha um rombo, uma dívida altíssima, até maior um pouco do que a do Cruzeiro, mas o Atlético, ao mesmo tempo, exatamente graças a esses messias, está crescendo o seu patrimônio. E a questão da renegociação das dívidas do Atlético, que é muito importante, né? Quer dizer, o Atlético com certeza deve estar conseguindo, nas renegociações das dívidas, prazos excelentes e um encurtamento da dívida, né? É porque você tem credibilidade no mercado hoje, por causa das pessoas que estão por trás, né? Então isso aí ajuda muito. Então o clube, eu acredito muito que num curto é o projeto deles, né? Que é voltar para 2026, parece, né? Voltar para 300 milhões, uma coisa assim. Então, que não seria nada. E o potencial de arrecadação de um clube, é muito grande. Desse. É muito grande. É um absurdo. E eles não usam isso, infelizmente. Os clubes grandes do Brasil acabam não usando isso. Renato, olha, a vontade era ficar o resto do dia aqui com você. Eu queria te agradecer muito. Para mim foi um prazer te entrevistar, porque isso me dá mais força para continuar com Tudo Azul Móvel, contando histórias. Eu tenho certeza, você que está ouvindo Tudo Azul Móvel, a entrevista desse grande empresário Renato Valentim, que a história contada
pelo Renato vai ajudar muitos brasileiros, empresários e também pessoas que hoje às vezes estão lá no trabalho, um trabalho árduo, pesado, que já estão aqui agoniados, né? Porque é um sofrimento, como você disse, o primeiro ano, você chega, família longe, as pessoas se isolam muito, né? Começam a ter uma vida muito diferente. Então, o exemplo do Renato, e eu fiz questão de querer entrevistar o Renato, é exatamente para mostrar que é possível sonhar. Como diz o Renato nessa frase dele, sonhar grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Amigo, prazerão e muito obrigado por tirar seu tempo para receber o Tudo Azul Móvel na sua casa ainda. Obrigadão, amigo. Não, eu que tenho que agradecer, né? É sempre um prazer estar compartilhando um pouco da minha história. Eu espero que eu possa estar aí incentivando as pessoas que estão chegando, né? Dando um pouco o exemplo do que aconteceu comigo. E pode ter certeza, você tem a mesma condição que eu tive de crescer, de viver o sonho americano, né? Então, você vai à luta, isso que eu sempre falo. Seja melhor no que você está fazendo hoje. É a única forma de você seguir aí e pro próximo degrau, né? Dar o próximo passo para o sonho que será realizado com certeza. Pois é, amigos, é a mensagem do Renato Valentim. Aliás, Renato, eu queria te agradecer. Amigo, eu realmente sou cruzeirense, mas vou o meu segundo time, mas chegando lá no primeiro, vai ser agora o Boston City, em homenagem à sua história, amigo. Olha, camisa linda. Segunda-feira eu vou fazer o programa Tudo Azul na Web Rádio Insuperável, utilizando a camisa, esse presentão do Renato. E mais uma vez, obrigado. Gente, até uma próxima. Eu espero que vocês curtam essa entrevista do Renato. Tchau!